Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e aqui a gente fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar feminino. Toda quarta-feira às 19 horas, no YouTube e no Spotify, um novo episódio para você. E hoje eu trouxe a Dani, psicóloga. Peraí que eu vou pegar minha colinha da Dani, gente, que ela tem uma formação, uma capacitação incrível na área de saúde mental. Dani, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. A nossa convidada hoje é psicóloga clínica com vasta experiência em desenvolvimento humano, mestre em desenvolvimento humano e processos socioeducativos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A Dani é pós-graduanda em terapia de aceitação e compromisso e instrutora de mindfulness. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos saudáveis e relacionamentos tóxicos também, né, Dani? Para a gente conseguir criar relacionamentos saudáveis nos dias atuais, não é isso? Exatamente, está certinho. Dani, faltou alguma coisa sobre você? Não. A formação é essa mesmo. Eu trabalho como psicóloga clínica, mas também trabalho com mindfulness, né? E toda essa parte do treino de mindfulness. Legal, Dani. Para a gente começar a entrevista de hoje, eu queria entender o que te motivou a escolher a psicologia. Sim, eu gosto sempre de lembrar, assim, da maneira como eu escolhi, né? O dia que foi o fator decisivo para eu escolher, que eu sempre soube que eu era da área de humanas, eu sempre tive essa preferência, né, por profissões que lidem com o ser humano diretamente, com a construção do ser humano, mas eu ficava muito na dúvida se era filosofia, sociologia, psicologia, e eu não conhecia o trabalho de psicólogos, eu nunca tinha feito terapia, né, até então eu não sabia muito bem como é que funcionava. E quando eu estava no terceiro ano do segundo grau, né, no último ano do segundo grau, eu fui assistir uma palestra de um orientador profissional, que era um psicólogo, e eu fiquei encantada, né, com aquele olhar para a vida, né? Ele estava ali falando de como que você poderia fazer escolha, de quem você é, do que você vai escolher baseado naquilo que você é. E aquilo foi, assim, para mim foi perfeito. Eu pensei assim, então eu posso ser quem eu sou, e tem gente que vai ensinar, que legal, que vai te ajudar a ser quem você é. Então tem a ver com essa busca da minha vida mesmo, pela autenticidade, por ser quem você é, se descobrir. E foi assim que eu achei a psicologia. Então eu acho bem legal lembrar disso. Com certeza, muito bom mesmo, Dani. E hoje, como você enxerga, quais são os pilares fundamentais para a gente manter uma relação saudável, de acordo com a psicologia? A gente fala muito de relacionamento tóxico e abusivo. E daí, quando a gente trouxe você, eu falei com a Mirella, que trabalha no nosso marketing, da gente falar o que é um relacionamento saudável, então, dentro dos aspectos da psicologia. Então, eu vou tentar não ficar nas dicas, sabe? Eu vou tentar não ficar número 1, número 2, número 3, porque eu acho que isso já é parte do problema. Você achar que tem uma receita para ter um relacionamento saudável, não tem. Acho que isso já parte daí. Eu acho que um relacionamento saudável vem aquele onde as duas pessoas constroem a sua forma. Outro dia eu vi uma entrevista da Mônica Martinelli. Nem era uma entrevista, foi um vídeo que ela fez para o namorado dela. E ela usou uma frase muito legal, que ela falou assim, a gente construiu nossa forma de amar. A gente esqueci a palavra. Ela usou uma palavra muito linda. Que, tipo assim, eles construíram o próprio relacionamento. Eles se acharam e construíram juntos. Então, eu acho que parte daí, um relacionamento saudável, a gente pode ver como um relacionamento onde essas pessoas, né, têm as suas necessidades atendidas, onde as duas pessoas estão ali por completo, onde você tem uma troca. Então, tudo isso. E, principalmente, eu acho que aí, fazendo esse contraponto do relacionamento saudável e o relacionamento tóxico, o relacionamento saudável não é aquele que não tem conflito. Não é. Qualquer relação humana tem conflito. Mas é a maneira como a gente lida com aquele conflito. A maneira como essas duas pessoas, nesse encontro, elas conseguem olhar para o conflito e falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Como é que vai resolver isso? Sim. Olha só, você tá vendo o que aconteceu? Você viu que isso aqui mudou? Então, é isso, sabe? Eu acho que o relacionamento saudável tem a ver com isso. E se você ficar preso nas suas autorregras, tipo, tem um jeito certo de se relacionar,
aí pronto, porque o outro é diferente de você, né? Sim, com E não certeza. é pra ser igual, né? A gente não namora com espelho, né? É exatamente, isso mesmo. E eu vejo que muita gente molda o tipo de relação, o tipo de pessoa que quer encontrar, né? Cria aquela expectativa e às vezes sai completamente frustrado, porque as pessoas são como elas são, né? E a gente não vai conhecer ao longo do tempo, né? E para tudo, para amizades, para relacionamentos amorosos e tal. E a gente tem a questão da influência da comunicação na saúde de um relacionamento. Como que você enxerga isso? Eu acho que tem a ver com isso, né? Uhum. A maneira como essas duas pessoas encontram para se comunicar. Qual que é o jeito da gente? Isso pode ser até considerado um valor do casal, né? Como que a gente se comunica, sabe? Porque obviamente, eu não tenho a mesma capacidade de se comunicar do que o outro. Nem o outro tem que ter a mesma capacidade. Tá, mas na hora que a gente estiver nesse embate, como é que a gente faz? Uhum. Então, a comunicação tem a ver com isso, né? A comunicação é a base de qualquer relação humana, né? Sim. Até isso, né? É o jeito que você se relaciona com o mundo, é se comunicando. E tem várias técnicas de comunicação que a pessoa pode aprender, né? Tem a comunicação não violenta, a comunicação assertiva. Isso tem formas de você desenvolver a sua comunicação, mesmo que você não se considere muito hábil, sabe? Eu não sei falar sobre isso. Então, tem formas a própria terapia, né? Ajuda a você conseguir falar das suas fragilidades, né? Se colocar num lugar de vulnerabilidade, né? Como quem pode falar sobre isso. Construir um espaço seguro para falar, porque é muito chato você ir lá, se expor, falar do que você sente, dali a pouquinho você escutar a pessoa falando. Mas também, né? Você já viu como é que você é? Você sabe aquilo que você me falou? Olha só como é que você é. Então, tem que ter um espaço seguro. Tudo isso é construído entre os dois e tem a ver com a forma de se comunicar. Bacana. E a gente vê muito também hoje nas redes sociais as pessoas falando sobre responsabilidade afetiva. Explica pra gente o que é, né? E qual a importância dela nas relações. É um termo que é um conceito, né, que está sendo bem explorado. E faz sentido explorar esse conceito, né? Porque diante das situações que a gente vê, faz sentido falar sobre, peraí, qual que é a minha responsabilidade aqui? Então, a responsabilidade afetiva é um conceito que diz, por exemplo, da forma de se comunicar. Porque se a sua comunicação tem como intuito manipular a outra pessoa, então, de repente, você não está sendo tão responsável com ela. Né? Se não for clara, se não for transparente, né? Falar sobre as expectativas que eu tenho, como que eu vejo esse relacionamento, né? Para mim, é uma forma de se comunicar, mas também eu preciso de entender que o que eu faço influencia o que a outra pessoa faz, né? Que as minhas ações, elas vão gerar uma consequência, tem a ver com isso também. E outras coisas, com respeito, né? Com respeito em relação às necessidades dos outros, com a minha consciência de que a outra pessoa estabelecendo um limite, eu tenho que respeitar. Então tem a ver com tudo isso. Agora, uma coisa muito interessante, né? Porque tem muita gente que pergunta, o que eu posso fazer para ter mais responsabilidade afetiva? É se conhecer, né? Porque se você não se conhece, você não sabe o que você quer do relacionamento, você não sabe nem para que lado que você está indo. Como é que você vai ser clara? Como é que você vai ser transparente se eu estou sem saber, se eu estou meio perdida? Sim. Né? Então tem a ver com isso, sim. A responsabilidade afetiva vem de eu saber para que lado que eu estou indo. Se eu tenho uma expectativa que eu percebo que o outro não tem, expressar isso, falar, olha, de repente a gente não tá muito alinhado, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que são alguns pontos que eu acho que tem que observar. O respeito, o limite, a comunicação, a empatia, né? Se colocar no lugar daquela outra pessoa. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Se fizesse isso comigo, eu ia ficar satisfeita, ia me gerar bem-estar, esse tipo de relacionamento. E aí entra várias... Aí eu vou falar das dicas de novo, né? E aí entra várias dicas, né? Não faz isso por causa daquilo. Não, sabe? Você tem que se relacionar da forma como você percebe que aquilo está acontecendo. Sim, não tem certo e errado. Bacana. E hoje a gente também escuta falar muito sobre relacionamentos tóxicos. Como que a gente consegue identificar os sinais de que um relacionamento está se tornando tóxico? Então, se você for pegar, né, assim, o critério de um relacionamento tóxico, você vai ver lá uma lista de critérios.
E é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque quando tudo se torna tóxico, nada também é tóxico. Então a gente tem que ter um olhar para isso. Olhar, sim, aqueles critérios, tem que estar atenta para isso. Mas também entender o que é meu, o que é o do outro, sabe? E tem que ter esse olhar. Então, mas algumas coisas são claras, né? Se você se relaciona com uma pessoa, por exemplo, que te invalida, que te critica, não é uma crítica, a gente não está conversando sobre comportamentos que a gente tem que alinhar, não. A pessoa ela está nitidamente criticando você como pessoa. Sim. Isso é um ponto para a gente prestar atenção, né? Que a gente chama das red flags, né? Tem várias, né? Tem que ir olhando cada uma dessas. Se a pessoa quer manipular o seu comportamento por conta de um sentimento dela, por exemplo, a pessoa ciumenta, ela quer falar, não, isso aqui não. Então ela quer fazer com que você se comporte de acordo com um sentimento, uma insegurança, um ciúmes que é dela. Então você começa a limitar a vida do outro. Isso é um ciúmes doentio. Que passou do limite, né? É uma maneira de você entender, peraí, tá limitando a minha vida? Tá limitando a minha vida por conta daqueles ciúmes? E assim, uma coisa também interessante, né? De que na hora que você percebe esses ciúmes, às vezes ele estava disfarçado de cuidado, sabe? É porque você é ingênua, sabe? É porque eu vejo, eu sei qual que é o perigo, eu confio em você. Mas e os outros? Sim. Sabe? Não, mas eu sei como é que homem é. Nossa. Então você tem que ter atenta a isso, porque às vezes quando você percebe, você estava entendendo aquilo como um cuidado há muito tempo e não era, né? Então vários pontos, essa questão dos ciúmes, né, da possessividade, a questão desse tipo de comunicação que é crítica, geralmente são pessoas que vão te invalidando, né? Você vai se sentindo invalidada e aí você começa a se comportar meio com medo. Se eu fizer isso, vai ter uma punição ali. Então melhor eu nem fazer. Então você vai começando a se perceber assim, você vai se afastando das pessoas que você gosta. Porque, aí não sei se parece familiar, assim, quando a gente escuta sobre relacionamento tóxico, tem umas frases do tipo assim, você não tá entendendo, mas as suas amigas, elas querem ter o que você quer, eu tenho o que você ter. Ter o que você tem é inveja. Nossa. Você ainda não reparou que elas são invejosas? Isso é muito comum. Às vezes, quando a gente atende pessoas que vieram de relacionamento tóxico, ela foi se afastando da família. Não, sua família agora é a gente. Você não está percebendo que as pessoas da sua família estão atrapalhando o nosso relacionamento? Olha como é que elas se metem. Nossa família é essa. Então, você vai se afastando. E você vai se isolando. E aí, cada vez mais, você vai se tornando dependente daquela relação. Porque você já se invalida. Porque você começa a acreditar que as suas características são defeitos. Se afasta. E vai... São uma série, né, de... Eu posso pegar minha cola, então, nesse momento? Claro, com certeza. Então vamos vai ser este o momento, A gente gosta, sim, do ao vivo. Fala lá, Dani. Este é o momento da cola. Porque não é legal a gente deixar de falar de pontos que são importantes, sim. Porque quando a gente está falando do relacionamento saudável, da comunicação, a gente está considerando que são duas pessoas com os mesmos valores ali. Mas quando você se relaciona com uma pessoa que está sendo tóxica com você, você tem que ter essa noção. Não dá para você tentar ter empatia num relacionamento onde a outra pessoa está tóxica, onde está te limitando. Então, entender os ciclos da violência, né? Os ciclos da violência, eles se repetem, é um padrão e ele se repete. Então, você tem ali uma tensão que é criada, de repente, por conta de alguma coisa que eu fiz, aí você tem uma explosão, aí depois da explosão você tem um pedido de desculpas e depois aquilo se repete. E aí você volta na tensão, na explosão, no pedido de desculpas e aquilo se repete. Então, isso é um ciclo de violência e ele é espiral, né? Cada vez a violência vai aumentando, pode ser só uma violência psicológica, mas por vezes vai para a violência também física, né? E verbal, às vezes, uma violência verbal muito... mas é porque tadinho, ele não sabe, ou ela, né, gente, não vou separar aqui, porque aqui a gente está falando mais pensando né, em relacionamentos que são... pensando em mulheres se relacionando, eu acabei de falar assim, mas existem sim relacionamentos que são tóxicos
É a menor parte, mas por parte das mulheres, né? Entendi. E aí, Dani, a gente ouve muito falar sobre a gente ser feliz sozinha, sobre essa questão da independência individual. Isso tem alguma compatibilidade com um relacionamento saudável? O que você pensa sobre isso? Sim. Eu acho que vem daí o relacionamento saudável, né? Você ter a possibilidade de ser autônoma, independente, protagonista da própria vida. Eu gosto muito de pensar assim, sabe? Independente se eu tô solteira, casada, sei lá o quê, eu tenho que ser a protagonista da minha vida. Eu tenho que ter essa noção. Não pode ser a relação é a minha vida. Não, eu tenho uma relação. Mas eu sou uma pessoa, um indivíduo. O raciocínio é mais ou menos assim, né? Existe duas pessoas, né? Essa pessoa com as suas características, com os seus desejos, com os seus valores. A outra pessoa, características, desejos e valores. O relacionamento não pode ser essas duas pessoas assim. Incompatíveis, né? O relacionamento tem que ter uma interseção. Não é sobre eu virar o outro virar eu. É sobre a gente olhar o que é o denominador comum, sabe? E construir aquilo. Então a gente tá junto por causa disso? É disso que a gente gosta? Legal. Então tá. Mas aí eu não vou abrir mão daquilo que eu gosto. Sim. Como autônoma. Então, mesmo que você esteja solteira ou se relacionando com alguém, a autonomia, a clareza de qual que é a vida que eu quero, qual que é o rumo, assim, o que é uma vida significativa para mim. Então eu posso ter essa vida significativa me relacionando com alguém ou não. Sim. O caminho é o mesmo. Bacana. E o Mindfulness, ele ajuda as pessoas a se relacionarem melhor? Como que funciona? Sim, perfeito, porque a partir do momento, né, que você vai trabalhar... O que é o Mindfulness, né? Eu vou explicar, então, primeiro. Claro! Explico primeiro, depois. O Mindfulness, ele é uma habilidade, né, que a gente desenvolve, que a gente pratica. Então, o Mindfulness, ele tem alguns elementos, né? Estar presente, né, neste momento, de maneira intencional. Então, com consciência, com abertura, com disponibilidade. Então, é uma habilidade. Algumas pessoas têm mais desenvolvidas, algumas vão ter que treinar. Algumas vão ter que tentar entender o que é estar presente, né? Porque a gente vive quase o tempo inteiro no piloto automático. Sim. O ser humano, ele foi feito para estar no piloto automático porque isso é evolutivo, né? Uma característica. O ser humano só é o ser humano porque ele se desenvolveu dessa forma. Né? A gente conseguiu colocar comportamentos no automático, se preocupar com o futuro, criar cenários, utilizar o que você viveu no seu passado para fazer coisas agora nesse momento. Então, o funcionamento normal do ser humano é esse. Tá no piloto automático. Então, muito pouco tempo a gente está aqui, nesse momento. Se você pensar quase que o tempo inteiro, você está ou pensando no seu passado, em tudo que te aconteceu, ou pensando no seu futuro, o que você tem que fazer, da forma como você faz. E muito pouco tempo você está presente aqui, nesse momento que a gente está fazendo aqui. Né? Estamos aqui presentes. Eu estou consciente que eu estou fazendo? Eu estou aqui com presença? E aí você pensa, se eu consigo desenvolver essa habilidade individualmente, se eu sou uma pessoa que está atenta aos estímulos que estão ao meu redor, eu entendo o que aquela pessoa está falando, né? Eu sei o que eu estou sentindo enquanto ela está falando. Essa habilidade me ajuda a ter relações mais saudáveis. Eu estou mais consciente. Então, eu vou dar um exemplo. Assim, às vezes a gente reage a uma situação baseada numa relação do passado. E aí você tem uma reação totalmente incoerente com o que está acontecendo naquele momento, porque você está dentro da sua cabeça, tentando entender como é que eu tenho que fazer, e você perde a presença, a pessoa está na sua frente. Sim. E você não está vendo. Então o Mindfulness ajuda nesse sentido, de trazer consciência para a sua vida e para o seu relacionamento. Porque está acontecendo, né? Para situações, pensa bem. Às vezes você está numa conversa pensando no que eu tenho que falar. A pessoa está lá falando. Sim. E eu tô aqui pensando no que eu tenho que falar, porque se ele falar desse jeito comigo, ele vai pensar tal coisa, mas eu também não vou fazer desse jeito, porque aí loucura, eu me coloco de tal forma, e aí você fica totalmente perdida. O Mindfulness te ajuda aí. Não, peraí.
que está acontecendo aqui agora? O que eu estou escutando? Sabe? É você conseguir ir para lá de forma intencional. E a diferença do mindfulness é essa. O mindfulness é intencional. Você coloca a sua atenção. Você pega a sua atenção e direciona ela e põe ela ali. Legal. Entendeu? Eu acho que faz sentido, né? Muito. Eu tô aqui total em você no agora, assim, prestando muita atenção. Exatamente. Porque é um assunto que faz sentido para todo mundo que se relaciona ou está num relacionamento ou está buscando um relacionamento, né, Dani? E eu queria entender quais são os desafios mais comuns que os casais enfrentam na atualidade. E também, Dani, uma questão que eu estava escutando até um podcast mesmo ontem, sobre os desafios também que hoje a solidão é considerada uma epidemia. Então, quais são os desafios que as pessoas também estão encontrando para se relacionar, né? Tanto os casais que estão se relacionando, quanto as pessoas solteiras para se relacionarem. Perfeito. E você juntou duas coisas perfeitas, né? Porque é exatamente isso. Pensa nos desafios que a gente tem como sociedade, como vida. Né? Quais são os desafios comuns, assim, né? Se a gente perguntar para as meninas, nós duas aqui, a gente vai chegar num consenso de desafios. Tipo, cara, tá muito corrido, né? Nossa, é mesmo, né? Os desafios desse estilo de vida, eles entram no casal, eles vão ser um problema do casal. Porque a partir do momento que eu olho, eu tô acabada, estressada, de mau humor, cansada, não consigo pensar em nada além do meu próprio cansaço, do meu próprio desânimo. Como é que eu vou estar presente no relacionamento? Eu não quero estar ali, eu quero descansar. E aí, mas aí você está com outra pessoa que está se sentindo do mesmo jeito que você. Porque o outro também está cansado, estressado, cheio de trabalho, cheio de problema de trabalho. Então, se a gente pensar no maior desafio, eu acredito, que seja nessa forma, nesse estilo mesmo de vida, né? E aí, se a gente voltar lá na construção de um relacionamento saudável e pensar nesse desafio, aí a gente tem que entender, né? Que aí, se as duas pessoas conseguem entender, nossa, tá puxado, né? Nossa, olha como é que a gente está se relacionando, né? Olha só, a consciência, né? Sim. Olha só, tá vendo como é que isso influencia? A maneira como a gente se lidam com o outro. Então tem a ver com isso. E aí, pensando na solidão, também tem a ver com isso, porque às vezes você vai priorizar esse cansaço, esse estresse, e o outro vem como, às vezes, como mais um compromisso. Mais uma aba no computador, eu vou fechar essa aqui. Não, melhor ficar sozinha agora. Nossa. Sabe, tá muito cansativo e esse relacionamento não tá me levando a lugar nenhum, melhor fechar. E aí você abre mão do relacionamento. E tantas outras questões, né, que estão relacionadas à solidão, né? A solidão, ela é sim uma epidemia se a gente pensar na dificuldade de se relacionar. Às vezes nem só com o parceiro amoroso, com a família, com os amigos, no trabalho, né? Isso mesmo. Eu vejo que os relacionamentos estão muito superficiais e como nessa era das redes sociais, você segue e dessegue, como sou amigo, não sou mais amigo, e para vários tipos de relacionamento. Sim, né? sim. E olha só, Dani, como que a terapia de casal ela pode contribuir para a saúde de um relacionamento? O tempo inteiro aqui, né, eu fui falando assim, do que eu posso construir para mim mesma, né? O mindfulness é para mim mesma, pensar na maneira como eu me comunico e tal. Mas tem casais, e é super válido, e o resultado é tão legal, tem casais que querem fazer isso juntos, porque eles não estão conseguindo fazer sozinhos. Então, a terapia de casal entra no lugar de que se a gente funciona em um padrão que não está dando certo, o padrão não deu certo. A gente chegou num ponto, olha só, tá vendo? Não deu certo. E se eles têm realmente desejo de estar ali, né? Ainda tem pontos em comum, a gente ainda tem um denominador em comum e a gente quer estar aqui. Então a gente vai para a terapia para entender o que gerou esse padrão. Porque são padrões muito individuais, né? Que quando junta os dois, a gente forma um padrão do casal. Sim. E aí o casal não está funcionando. Então vamos para a terapia entender. E aí eu vou chegar na terapia, o que tem lá, né? De repente eu vou ter que trabalhar um pouco a minha aceitação no sentido de disponibilidade, né? Não é no sentido de me resignar, mas no sentido de estar disponível para entender, né? Me abrir aquilo. De repente eu vou ter que entender que
tem características que realmente são da personalidade do outro, sabe? E aí você quer mudar uma coisa que é da personalidade do outro e coloca isso como uma meta do meu relacionamento. Sim. Então, os dois têm que entender que existem características que são individuais. E trabalhar essa aceitação é muito importante, né? Entender que às vezes a outra pessoa, eu sou muito ativa, eu gosto muito de fazer as coisas, não sei o quê, e o outro é pacato. Mas se vocês têm coisas em comum e vocês querem continuar juntos, então vamos entender. Não é que um tem que virar menos pacato, o outro tem que ser mais ativo, né? Não, a gente pode entender que cada um é um ser individual. Então tem essa questão de entender o padrão, de trabalhar a comunicação, né? E aí a terapia de casal vai ajudar muito, porque, né, vão ser duas pessoas se comunicando com outra. Então a outra pessoa provavelmente vai te dar um feedback. Olha como é que vocês se comunicam, né? Vocês já perceberam isso? Então é muito válido. Eu acho que para quem está com dificuldade no relacionamento, né? E tem um porquê estar ali. E existe um momento ideal, assim, para o casal buscar a terapia de casais? Tipo assim, é quando começa a dar os primeiros sinais que a relação não tá legal, no início do relacionamento, como que é? Eu acho que é quando você chega à conclusão que vocês dois sozinhos não vão dar conta. Vocês estão tentando, né? Se estiver tentando, né? Se for sempre pensando num relacionamento saudável, né? Sim. Estão duas pessoas, não estou falando lá do outro relacionamento que é tóxico, mas pensando num relacionamento saudável, as duas pessoas estão ali, presentes, conscientes do que estão fazendo, e não estão conseguindo sozinhos. De repente tem que procurar ajuda, né? Eu acho que é um cuidado e é uma atenção que ela é necessária em qualquer dimensão da sua vida, né? Se você não está dando conta de lidar com o trabalho, né? Eu tô começando a perceber os sinais de burnout, vai procurar ajuda, né? Não estou conseguindo lidar com a minha ansiedade, vai procurar ajuda. Não estamos conseguindo nos relacionar, vamos procurar ajuda. Sim, né? Muito legal. E Dani, falando agora sobre traição, dentro aí da sua área clínica, né? Você acha que é possível uma pessoa se recuperar de uma traição e tá pronta para um novo relacionamento? Ah, tá, pensando que ela foi traída e vai ter um novo relacionamento. Sim, claro, né? Tem a ver com a consciência, né? Com o estar presente, né? Isso. É reconstruir a confiança no outro. Eu acho que vem muito do momento a momento e da percepção daquilo que está acontecendo com você naquele momento, porque isso é uma coisa que eu trabalho muito na clínica, né? Às vezes com as pessoas que estão entrando num relacionamento e chegam lá muito chateadas que, mas eu não consigo confiar. Eu falo, calma, por que você confiaria desse jeito que você quer confiar? Sabe, diante de tudo que a gente vê, por que você tem que confiar? Ficar aí lá de... Calma, existe uma construção, você vai conhecer essa pessoa, sabe? Isso é uma coisa que aparece muito no relacionamento, né? No começo de relacionamento, as pessoas chegam assim, tá, mas eu não sei se o que ele tá falando é verdade. Eu seria muito irresponsável como psicóloga se eu falasse, não, você tem que confiar. Por quê? Sim. Ninguém tem uma estrela na testa, nem o que está falando a verdade, nem o que está falando a mentira. E a gente sabe como é que, na nossa sociedade, as mulheres sofrem com a violência. Né? A violência de todos os tipos. Então, eu seria muito irresponsável se eu falasse com a pessoa, pula aí, vai de cabeça. Claro que não. Mas aí você vai no momento a momento. Você vai conhecendo aquela pessoa. Você vai entendendo o que está acontecendo com você, o que você sente, o que a outra pessoa te mostra, mas também o que você sente em relação ao que a pessoa te mostra. Tem que ser realmente, não, mas eu confio de cara, eu sou assim, eu pulo de cabeça em todas as relações, ok, a escolha é sua, vai do seu jeito. Mas se você não está confiando a princípio, não é um problema seu. Sim. Não é uma questão, não sou eu que não confio, tá? Tem pessoas que realmente têm uma história de vida, né, que não possibilitam ela estar presente na relação. Mas se você estiver presente, consciente, é uma coisa de cada vez. Por que eu tenho que conhecer a pessoa hoje e confiar nela hoje? Sim. Por quê? É uma construção, né? É uma construção. E aí, você tem essa calma de falar assim, eu não vou resolver minha vida hoje. Não é hoje que eu vou saber se essa pessoa vai ficar comigo o resto da minha vida, sabe? Não, amanhã eu vou conhecer um pouquinho mais, depois de amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, e eu vou vivendo aquele momento.
Bacana. E a gente vive hoje no mundo das redes sociais. Na sua opinião, enquanto psicóloga, como que as redes sociais impactam os relacionamentos hoje em dia? Então, aí eu pensaria na minha vida, por exemplo. Vamos lá. O psicólogo Né? também tem vida. Uai, não, a gente pensa na vida como ela é, né? Uhum. Como é que a rede social impacta na minha vida? Impacta que eu, em certos momentos, tenho esse comportamento que é um pouco evitativo. Às vezes tá desconfortável lidar com os sentimentos que estão presentes aqui. Às vezes eu tô cansada, quero entrar numa caixinha do nada. Aí eu vou lá, fico lá rolando. E aí, o rolar, né, tem toda uma questão. Aquilo é feito para você não conseguir sair. Aquilo tem um método. Uhum. Então você entra lá e o método te diz, você não vai conseguir sair daqui, você fica lá. Isso é a maneira como a gente tem que aprender a lidar ainda, né? Eu acho que, como todos os comportamentos humanos, a gente tem aí, né? Tem o quê? Vamos pensar dos anos 2000 para cá, que a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, acho que ainda tem um caminho muito grande pela frente, de muitas mudanças. Mas então, aí pensa na relação, né? Como que isso afeta a minha relação? Às vezes, eu estou num momento que eu não quero lidar com aquele sentimento desconfortável que está ali. Tem um desconforto aqui entre nós dois e eu prefiro ficar aqui. Sim. É um comportamento, às vezes, muito evitativo. Uhum. É evitar o sentimento que aquilo está me gerando. Aquele relacionamento me gera um desconforto nesse momento. E aí eu não quero lidar com aquilo. Aí cada um vai pro seu celular, tá de boa. Você fica aí, eu fico aqui, né? Deitado do lado do outro. Né? Então, eu acho que as redes sociais, eles influenciam sim os relacionamentos humanos, os relacionamentos amorosos, pensando principalmente nesse fato. E aí, não tem problema não. Principalmente pensando nesse fato. Mas também de outras formas, né? A maneira como as pessoas se conhecem e que começam a se relacionar. Então, tem vários outros fatores. Mas eu diria que esse, né, da maneira como a rede social, às vezes, ela funciona como uma fuga, eu acho que isso serve muito para o relacionamento. É o mais prevalente, né? Mudou a forma como a gente se conhece, né? Por exemplo, a gente se conheceu via rede social, e dali eu já dei uma brifada em quem seria a Dani. E outro dia eu estava pensando justamente sobre isso, como que era antes da gente conhecer as pessoas através das redes sociais, porque acho que quando a gente olha as fotos, a gente já começa ali o nosso julgamento sobre a pessoa, né? Perfeito, E nem sempre a pessoa é aquilo ali que eu enxergo da forma como eu enxergo. E aí eu vejo, eu quanto mulher e tal, falo assim, aí eu vejo minhas amigas, olham às vezes o Instagram de alguma pessoa e falam, dali ela já tira as conclusões, nem quero conhecer, nem quero me relacionar também. Tem isso, né, Dani? Sim, sim. É um pré-julgamento, né, baseado em imagens, baseado em coisas que é um recorte da vida da pessoa. Verdade, isso é uma coisa que influencia muito mesmo, né? E a maneira, né? Que aí sai do aplicativo, vai pro Instagram para ver se aquilo ali realmente vale a pena. E aí eu olho o Instagram, não vale a pena, pronto, acabou. Isso mesmo. Ô Dani, a gente tá chegando no final da nossa gravação. Eu quero agradecer a Live, que é patrocinadora aqui dos figurinos do podcast. A Live aqui de Juiz de Fora, a Flávia, que esteve sempre com a gente desde o início do nosso podcast. E hoje o nosso cenário aqui no Mulher Tá On, que é um coworking que conecta mulheres. E agradecer você também por estar aqui. Antes da gente encerrar, eu faço um bate-bola, jogo rápido com as nossas convidadas, tá bom? Uma frase que inspira suas reflexões sobre amor. Aí, jogo rápido com psicóloga, até sacanagem. Tudo Impossível. Depende. Tudo depende. Sim. Então, uma frase... Eu acho que é aquela que eu já falei aqui. Neste momento da minha vida, eu acho que a frase que mais pega, assim, pra mim é o vamos construir uma relação com a nossa cara. Legal. Eu acho que isso bate. Uma prática diária para fortalecer um relacionamento. Comunicação. Um sinal claro de que a relação vai bem. Eu vou usar a palavra bem-estar. Se você se sente bem, mesmo tendo conflito, tem conflito, mas eu me sinto bem. É um bem-estar. Acho que esse é um sinal interessante. Um hábito que pode prejudicar a relação. Crítica. Uma palavra que resume um relacionamento saudável.
Pode repetir? Bem-estar de novo? Aham. Eu acho que eu vou repetir, vou ser repetitiva. Bem-estar. A gente se sente bem, né? O relacionamento ser um lugar assim de acolhimento, de descanso, Crescimento. Crescimento, intimidade, conexão. Legal. Tem mais palavras. Muito bom. Dani, eu quero agradecer imensamente assim, você compartilhar o seu conhecimento com a gente, né, os seus insights dentro da sua formação profissional também, e perguntar onde as pessoas te acham nas redes sociais ou em outros canais que você tem aí. Ótimo. Obrigada a você pelo convite, adorei, fiquei super feliz. Acho o seu trabalho muito importante, esse trabalho esse conceito do seu trabalho, eu acho muito legal. Legal, e obrigada. Necessário. Uhum. E eu vou deixar então minha rede social, que é o @Daniela Freguglia. Lá eu acho um bom lugar para se conhecer, se comunicar, tirar dúvidas, né? Saber realmente como que funciona cada trabalho. Legal. Acho que por lá. Você corre, né, Dani? Aqui no Deixa Ela Falar, é do Deixa Ela Treinar. Como que é a sua vida de atividade física? Conta pra gente também, antes da gente acabar. Eu tô lesionada, né? Ai, que dó. Mas eu tô na fisioterapia, eu corro tem mais de 10 anos, a corrida é norteador na minha vida, né? Tem uma Daniela antes e depois da corrida e tá sendo muito difícil para mim passar por isso. Acho que é um desafio não poder treinar, não poder ter meu momento, mas eu tô fazendo fisioterapia, tô me cuidando, sabe? Tô tentando entender o porquê que isso aconteceu, qual é a fase da minha vida que eu tô, que aconteceu eu nunca tinha me lesionado antes, é a primeira vez de 10 anos de corrida, eu nunca tive uma torção no meu pé. Então Nossa. tá sendo difícil, é de quadril, mas eu tô... Vai dar tudo certo. Tô indo. Muito bom, Dani. Quero agradecer você, então. E você que chegou até o final desse episódio, não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar com aquelas pessoas que você acha que pode ter interesse nesse conteúdo. E eu vejo você quarta-feira que vem, às 19 horas, aqui no YouTube e no Spotify. Muito obrigada.